Que a graça, a paz, a misericórdia e a bênção do Senhor esteja com todos os irmãos. Vamos começar com uma oração? Senhor nosso Deus, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, para ouvir de Ti, Senhor. Para que o Senhor possa estar nos consolando, para que o Senhor possa estar nos corrigindo e para que o Senhor nos ensine a cada vez Te conhecer mais, Senhor, e a cada vez sentir a Tua presença em nossas vidas. Rogo a Ti, Senhor, em particular, que nada venha da minha mente ou do meu coração, mas tudo que for dito aqui venha realmente do centro da Tua vontade, meu Senhor. Oro que o Senhor esteja sobre a vida de todos os irmãos, que todos possam realmente estar juntos, Senhor, na Tua presença, sentindo a Tua presença, em nome de Jesus. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos uma história que é bastante conhecida, mas que quando a gente lê apresenta sempre várias facetas. E na verdade ela vai ao encontro de alguns acontecimentos que a gente teve por esses dias, né? Eu queria falar sobre perdas. E quando a gente fala sobre perdas, à luz da palavra, o que vem primeiramente à mente da gente é a história do que aconteceu com Jó, né? Então, Jó, no capítulo 1, versículo 1, é descrito da seguinte forma: Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, realmente era um cara diferenciado, era um cristão na verdadeira acepção da palavra, né? Se era íntegro, nada lhe faltava em termos de moral, nada lhe faltava em termos de fé, né? E se era reto, ele tinha um comportamento honesto, um comportamento justo, né? E também diz que ele era temente a Deus, e ele fazia um negócio que normalmente o ser humano tem dificuldade em fazer, que é desviar do mal, né? A tendência natural do ser humano é se achegar ao mal. Jó, pelo contrário, desviava-se do mal. Então era realmente alguém que andava com Deus, né? E era um cara rico, extremamente rico na época dele, né? Ele tinha uma esposa, tinha 7 filhos, 3 filhas, muitos servos, e era pecuarista, né? Tinha muitos rebanhos, né? E no decorrer do texto, né, é descrito que Jó foi perdeu quase que de uma só vez todas essas coisas, né? Só não perdeu os filhos, que eram 10, que na época era considerado riqueza ter muitos filhos. Perdeu os servos, perdeu todo o gado dele. Só não perdeu, estranhamente, a esposa dele. A esposa dele foi preservada, né? Mas o resto ele perdeu. E quando ele foi confrontado com isso, ele respondeu isso da seguinte forma. Isso está em Jó, capítulo 1, do versículo 21 ao 22. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu retornarei ao seio da terra. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então é interessante, né? Todas essas adversidades vieram sobre ele, mas em momento algum, né, ele atribuiu essa falta a Deus, né? E é interessante observar que, eu não sei se isso reverbera no tempo, mas também não sei até que ponto isso corresponde à verdade, mas dizem que Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né, quando estava enfermo no final da sua vida, chamou seus generais e transmitiu a seguinte ordem para eles. Falou assim: olha, quando eu morrer, eu quero que os melhores médicos sejam aqueles que transportem o meu corpo. E os tesouros todos que eu acumulei durante a minha vida sejam espalhados ao longo do cortejo. E que as minhas mãos estejam para fora, à vista de todos durante todo o funeral, para que o povo veja que os médicos nada podem fazer diante da morte, e que daqui da terra
nada do que se conquistou se leva. E que de mãos vazias eu vim ao mundo, e de mãos vazias eu vou deixar esse mundo também. Né? É mais ou menos o princípio, a ideia que o Jó tinha. Né? Então, o que eu vou falar essencialmente, eu gostaria de compartilhar, é sobre perdas. Né? Então, algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande em encarar perdas. E eu me incluo no grupo dessas pessoas. Perdas de quê, por exemplo? Perda, por exemplo, de pessoas que a gente gosta, né? Principalmente de familiares. Perda de cargo e posição no trabalho, ou, durante essa pandemia, até perda do próprio trabalho, né? Perda de bens obtidas através de muito trabalho, ou às vezes nem isso, às vezes de herança, né? Perda de condições de saúde devido à enfermidade. E é muito difícil lidar com esse tipo de coisa, né? Com esse tipo do que a gente acha que é uma perda, né? E o pior de tudo isso é que a gente tende a valorizar essas coisas só depois que perde, né? O ser humano é realmente terrível, né? Então, quando a gente tem uma perda, o primeiro reflexo, a primeira coisa que aparece na gente, que costuma aparecer, é a murmuração, né? Então, é se perguntar, né? Por que Deus fez isso logo comigo, né? Que sou tão bom, tão justo, né? E não fez isso, por exemplo, com aquele peste do Putin, né? Ou de um modo mais genérico, né? Fala assim, por que Deus permite, né, a destruição da Ucrânia, aquela desgraça que aconteceu em Petrópolis, né? Com a morte de tantos inocentes, né? Na verdade, Deus tem um propósito para todas essas coisas, né? Nada acontece por acaso, quando Deus é que está à frente, né? Então todos esses eventos acontecem, né, porque Deus permite que aconteça, né? E às vezes a gente consegue entender por que aconteceram essas coisas, outras vezes não, né? Mas na maioria dos casos, inclusive esses que eu citei, as coisas acontecem por influência ou são causadas pelo próprio homem, pela influência do inimigo, sabe, do maligno, que, como está em Jó, também no capítulo 1, no versículo 7, diz que ele está a rodear a terra e passear por ela. Então a gente fica pensando, por que Deus não acaba com esse mal, né, de uma vez por todas, né? Agora, nesse instante. Uma resposta que vem à mente da gente, sabe, lendo a palavra, é que porque Deus é justo. E a justiça de Deus é diferente do nosso conceito de justiça, né? Então, por exemplo, se ele acabasse com todo o mal do mundo nesse instante, certamente eu seria o primeiro a ser eliminado, sabe? Porque existe a tendência do mal em mim, né? Então Deus nos criou, Deus permita que a gente continue vivo, porque Ele tem um trabalhar na nossa vida. A gente costuma ser assim, arrogante no sentido de dizer que eu estou aqui porque Deus tem uma missão para mim ainda. Eventualmente sim. E certamente sim, sempre tem uma missão. Mas Ele tem principalmente misericórdia de mim, no sentido de trabalhar na minha vida para que eu me santifique e seja digno de compartilhar ou de partilhar da presença dele na eternidade. É por isso que eu continuo aqui, né? Então, se é assim, né? Se a gente esse indivíduo que Deus está aqui para trabalhar, né? Quando eu penso nas coisas materiais, né? E também em algumas espirituais, né? Então, o que é realmente da pessoa? O que é realmente do indivíduo, né? Por exemplo, eu falei em familiares, eu falei em trabalho, eu falei em bens,
né? Falei em saúde. Isso tudo é da pessoa, né? Se a gente vê a história de Jó, né? Não funciona bem assim, né? Ele tinha família, os filhos dele todos faleceram, né? Ele tinha uma posição, né? Se a gente for olhar no texto lá, vai ver que todo mundo começou a desprezar ele e a escantear o Jó, né? Se a gente pensar em termos de bens, tudo que ele tinha de rebanho foi embora, né? Se a gente pensar na saúde dele, o Senhor permitiu até que o Satanás influenciasse na saúde dele, né? Tanto que falava que ele vivia coberto de chagas, se coçando com cacos de tijolos, de coisa desse tipo, né? Então, o que é realmente nosso, né? Então, se olhar todas essas coisas, a gente vai chegar à conclusão que nada é nosso, a gente não tem nada do que a gente acabou de falar, né? E nem a própria vida nossa, que a gente fala vida nossa, é nossa, né? Corpo e alma. Na verdade, isso é de Deus. Então, embora para os homens, né? Para a sociedade em que a gente vive, né? As pessoas são consideradas diferentes, no sentido que umas são mais poderosas, outras mais ricas, outras mais sábias, né? Outras mais cultas, outras mais bonitas, né? O que geralmente leva a gente a correr o risco de ficar orgulhoso e arrogante, né? Para Deus, somos todos iguais, né? E como eu falei, como aconteceu com Jó, qualquer uma dessas características, né, pode ser tirada de uma hora para outra da gente, né? Então, o que na verdade nós somos? Então, a Bíblia é sábia também nesse sentido e fala que nós somos despenseiros. O que são os despenseiros? Os despenseiros é um tipo de mordomo, só que é um pouco mais que um mordomo, porque ele administra a despensa de uma casa, ou ele administra, como foi José na casa de Potifar, né? Ele mandava em tudo na casa do Potifar, né? Só não na mulher do Potifar, né? Então, na verdade, o despenseiro é um pouco mais que um mordomo, né? E ele está lá para gerir as coisas de Deus, do Senhor, conforme está em 1 Pedro 4,10, que diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus se manifesta de várias maneiras, que a gente não consegue, às vezes, nem ver, nem entender, mas a graça de Deus está se manifestando. E ela se manifesta através de dons de pessoas que estão ao nosso lado, na forma de características das pessoas, de caráter das pessoas e às vezes até de bens das próprias pessoas, que são formas que Deus tem de ajudar as pessoas uns aos outros, né? E fala, cada um administre aos outros e não a si próprio, né? Administra aos outros. O dom que você tem é para benefício de outras pessoas. E para você manifestá-lo, como você o recebeu? Como? De graça. De graça. Assim como o Senhor deu, Ele quer que a gente também dê, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, da melhor forma possível, que é a forma que Deus tem de derramar a graça dele sobre nós, né? Apesar disso, né, em nossas vidas, a gente passa por muitas situações difíceis, né? Muitos de nós estamos passando por esse tipo de situação agora, né? Mas a palavra de Deus nos mostra como a gente deve enfrentar, né, essas situações difíceis, né? Essas calamidades que se abatem sobre as nossas vidas, né? João 16,33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É Jesus falando, né? Que
para que tenhamos paz em Cristo, não no mundo, não nas coisas do mundo, mas em Cristo. Mas que no mundo, na vida secular, a gente teria aflições, várias, conforme foi citado, achando que muita coisa é nossa, sendo que nada é nosso, na verdade, né? E fala para a gente ter bom ânimo, para a gente não desanimar, né? Que Cristo venceu o mundo. Mas a gente fala, nossa, Deus venceu o mundo, Cristo era Deus, ele venceu o mundo e eu, né? Mas a chave desse versículo está em que também podemos vencer se a gente estiver em Cristo Jesus, como Paulo falou, como Paulo descreveu, né? E muitas vezes quando a gente sofre perda, e a gente teve, como eu falei, exemplo no decorrer dessas semanas que passaram, né? Parece que é impossível a gente poder continuar a ter alegria, a gente continuar a ter paz, né? Mas aí Deus também tem uma promessa para a gente, sabe? Ele fala assim, em Romanos 12:2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, ele fala que, na verdade, a gente vive nesse mundo, que a gente está sujeito às condições desse mundo, mas que a gente não se conforme, que a gente não se adapte às coisas desse mundo, mas para que a gente se transforme e renove o nosso entendimento dessas coisas que acontecem com a gente. Aí então a gente vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, o que eu queria compartilhar com os irmãos hoje é isso, que nós temos perdas sim, mas a partir do momento que nós vivemos em Cristo, Paulo também fala, né, que tudo isso é lucro, né? É lucro porque concorre para a nossa santificação e para a nossa salvação, né? Eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando isso com os irmãos. Rogo a Deus que esteja com todos, com cada um, e que a gente consiga estar superando tudo que a gente acha que é perda, na certeza de que tudo é de Deus, inclusive as nossas vidas, a nossa alma e os nossos corpos também, tá? Fiquem todos com Deus, cuidem-se muito e até uma outra vez.